Olá, meus amigos, uma ótima sexta-feira a todos. É um prazer estarmos aqui novamente juntos. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, por essa bondade, por esse amor que Ele tem tido conosco e pela compaixão que tem tido com todos nós e por abençoar essa semana que nós passamos. O tema de hoje da nossa conversa, que como sempre eu preciso informar, não é uma conversa aprofundada, são apenas pensamentos, é a respeito de um pensamento um pouco simples, mas vai nos fazer refletir muito, né? Imagine se você, em condição de pedir a Deus um único pedido e que ele fosse atendido de imediato. O que você pediria para o nosso Criador? Então fica aí o pensamento. O que você pediria para o Criador? Nós temos vários exemplos em nossas vidas, tanto das animações de cinema, quanto das experiências que nós vemos dentro da Bíblia, de pessoas que se colocaram em posição de ter esse único pedido, né? Nós vemos aí os gênios das lâmpadas, onde você pode realizar alguns pedidos, né? Mas nós temos uma figura importante dentro do Antigo Testamento, que é o caso de Salomão, onde Salomão ele pediu a Deus sabedoria. Diz, né, ali na Escritura, que ele conseguiu sabedoria ilimitada, que ele foi um dos homens mais sábios do mundo. Bom, fazendo uma pequena reflexão a respeito de tudo isso, nós não podemos levar isso ao pé da letra, né? Porque nós vemos que a história de Salomão é uma história de desobediência, é uma história de escolhas ruins, né? Salomão ele teve mais de 700 esposas, Salomão acumulou riquezas, Salomão construiu o templo onde Deus falou que não seria para ser construído, porque não tinha necessidade, né? Assassinatos, entre outras coisas, né? Perseguições. Então Salomão ele levou uma vida adversa do que uma vida de uma pessoa sábia seria, né? Então hoje nós vemos que muitas pessoas que tivessem uma oportunidade dessa, de pedir algo ao Criador, ou de pedir uma coisa grandiosa que fosse mudar completamente a vida dela, nós observamos que as pessoas geralmente pedem algo para si, não é verdade? Então, eu quero voar, eu quero ter superpoderes, eu quero curar as minhas doenças, eu quero ter riquezas, eu quero ter felicidade, eu quero ter um bom casamento, não é verdade? Então, nós deixamos essa pergunta aí no começo para que você reflita. O seu pedido, ele atingiria somente a você ou ele seria benéfico para toda a humanidade? Nós vemos um paralelo entre Jesus e Salomão. Enquanto Salomão pediu sabedoria, e com essa sabedoria, suposta sabedoria que ele conseguiu, ele trabalhou totalmente diferente dos ensinamentos de Jesus. Jesus estava em completa união com o nosso Criador, e o que ele nos deixou de legado? Jesus ele tinha o poder de curar, ele teve o poder de alimentar. Jesus ele teve o poder de transformar, e ele poderia ter usado esse poder para ele mesmo. Ele não precisava ficar aqui apenas os 30 e poucos anos de vida dele. Jesus ele poderia ter ficado aqui por um bom tempo, né? E aproveitado todos esses poderes. Com esse pouco tempo que Jesus trabalhou aqui conosco, nós vemos que Jesus ele não só curou muitas pessoas de doenças do corpo, mas também de doenças da alma. Muitas e muitas pessoas foram transformadas, se modificaram vindo auxiliar as outras pessoas da comunidade, auxiliar as pessoas ali do país. Vários casos são contados ali, um deles nós podemos citar Maria Madalena, podemos citar Zaqueu, podemos citar Mateus, o discípulo, né? Podemos citar Pedro, podemos citar Paulo de Tarso e entre outros, até nós mesmos, né? Jesus ele também alimentou multidões, tanto espiritualmente quanto com alimento mais material. Jesus ele livrou pessoas de um sofrimento, de uma fome insaciável, que é a fome do saber, a fome de conhecer. Jesus também nos trouxe informações para que nós pudéssemos conhecer a nós mesmos.
Jesus ele tirou as dúvidas que nós tínhamos em relação ao mundo espiritual, o que nos era possível compreender naquele momento, tanto de fariseus de alto escalão, quanto de pessoas mais simples, né? Trabalhadores simples. Então Jesus ele demonstrou que com aquele poder que ele teve, se ele tivesse uma oportunidade de transformar qualquer coisa, seria sempre em benefício de todos, em benefício da humanidade. Porque ele sabia que a transformação que nós temos, a oportunidade de passar aqui nessa terra, é uma transformação necessária. É um estado necessário mais material para que possamos nós desenvolver qualidades superiores, elevadas. E essas qualidades são as qualidades que transformam toda a terra. Então, de nada adiantaria eu pedir algo para mim e não pedir algo para os meus irmãos, para as outras pessoas, independente do estado espiritual que ela esteja. Então, nós vemos que, em discordância com Jesus, Salomão lhe pediu algo para ele, mas o que ele fez com aquele pedido, que provavelmente é uma grande parábola, foi totalmente equivocado. Quando ele pediu algo para ele pensou apenas nele, no povo dele. Ele pensou apenas na família dele. Ele pensou apenas em seu nome, em deixar um nome na história. E quando Jesus comparou Salomão aos lírios, ele disse que um lírio tinha as vestimentas muito mais belas do que as roupas de Salomão ou da roupa de qualquer um que pudesse vir a vesti-las. Então nós compreendemos que todos os pensamentos, todos os nossos desejos, todas as nossas intenções, se não abranger toda a humanidade, se não abranger cada espírito encarnado ou desencarnado aqui desse planeta, nada mais é do que a nossa própria vaidade, do que o nosso desejo de querer superar o nosso nome, de levar o nosso nome adiante, de deixar o nosso nome na história. Quando nós tivermos uma grande oportunidade como essa de fazer o bem ou de receber algum bem, devemos nós parar e refletir o quanto isso vai modificar ao meu redor, as pessoas que estão à minha volta, a minha família, aos meus vizinhos, quanto isso vai modificar as pessoas do meu local de trabalho, o quanto isso vai modificar as pessoas do meu centro religioso, espiritualista, o quanto isso vai modificar a natureza, as essências desse planeta. E o quanto isso vai me modificar, vai transformar a mim mesmo. Então, depois de responder essa pergunta, seja claro com você mesmo. Olhe no espelho e pergunte: o que eu gostaria de receber de Deus nesse momento? Qual seria o meu pedido? Qual a abrangência desse meu pedido? Não é verdade? Então, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que o preencha de muita luz, de muita sabedoria. Que Deus permita que os seus objetivos sejam conquistados, mas acima de tudo, de que você tenha a sabedoria de pensar com o coração aberto, de pensar com maturidade espiritual, de modo que você compreenda que a sua família é universal, de que todos os seus pedidos e todas as suas ações, tudo aquilo que você tem de bom ou de ruim, afeta a todas as pessoas. Então, lembrando dessa situação e dessa pergunta, eu peço a Deus nesse momento que abençoe a todas as pessoas desse planeta, que ilumine a mente de todos os líderes políticos, que ilumine a mente de todas as pessoas que estão passando por dificuldades e que necessitam de libertação, que necessitam de pensamentos calmos, de sentimentos tranquilos, para que possam tomar boas decisões. Se você estiver incluído nesse, que Deus te abençoe muito e que você seja muito abençoado e iluminado. Até uma próxima semana. Fiquem com Deus.